Olá, amigo mecânico, este é o Mecânico Responde, o quadro em que respondemos as dúvidas que chegam até a redação da revista O Mecânico. Nós enviamos as perguntas de vocês para os fabricantes de autopeças, para as montadoras, para os nossos consultores técnicos e estas são algumas das respostas que chegaram para nós. Se você quer enviar a sua dúvida para a gente, deixa aqui nos comentários ou mande para redacal@omecanico.com.br. E se você gostar desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal O Mecânico. Mais uma vez conosco o professor Fernando Landulfo, ele que é o nosso querido consultor técnico e também professor de engenharia da faculdade FMU. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Lali, é sempre um prazer auxiliar a revista O Mecânico e os guerreiros das oficinas. Primeira dúvida de hoje do Marcelo Antunes Bittencourt. Escapamento esportivo faz o motor consumir mais combustível, professor? Existe essa possibilidade, sim. O diâmetro dos tubos de escapamento é dimensionado para proporcionar uma determinada velocidade de saída dos gases. Esta velocidade de saída não só proporciona a correta troca de calor entre válvulas, cabeçote e gases, como auxilia no enchimento da câmara de combustão durante o tempo do cruzamento das válvulas. Um aumento excessivo ou uma diminuição excessiva desse diâmetro, com certeza vai provocar alguma alteração na taxa de enchimento da câmara de combustão durante esse período de cruzamento das válvulas, o que pode sim interferir no consumo. Por sinal, o professor citou um fato interessante, a gente comentando sobre essa dúvida em off, falando do catalisador. Todo mundo aqui já reparou que o catalisador ele é mais largo, o tubo na área do catalisador ele é mais largo ali onde tem a colmeia. Por quê, professor? Por dois fatores. Primeiro, é preciso haver uma área de troca gasosa entre os metais nobres do catalisador e os gases de escapamento. Esse é um fator. O segundo fator, a soma das áreas de cada uma das células não pode ser inferior à área da seção dos tubos de saída do escapamento. Existe uma razão para o catalisador ter o formato que tem. Próxima dúvida, Caio Carvalho pergunta: colocar óleo 100% para motor a diesel em motor a gasolina de carros de performance, carro turbo ou aspirado montado não sendo original de fábrica, não seria melhor? Pois esse tipo de óleo teoricamente foi fabricado para motores que irão sofrer com carga e ligados por muito tempo. Essa lógica, ela procede, professor? Não, não procede não. Primeiro porque os motores trabalham em regimes e condições completamente diferentes. Segundo, o lubrificante para motor diesel ele tem uma reserva alcalina muito elevada, justamente para neutralizar os ácidos formados, principalmente na queima do diesel S500. Esse tipo de reserva alcalina em motor Otto pode provocar a formação de depósitos no cárter, principalmente depósitos alcalinos. Logo, não vale a pena fazer esse tipo de mudança. O melhor mesmo é utilizar um lubrificante adequado a motores de alta performance. Existem casos no mercado, e a gente já comentou, de óleos que servem para as duas aplicações. Já citamos a diferença aqui e os links onde a gente já comentou esses dois casos estão aqui na descrição do vídeo. Próxima pergunta é do André VW 1200. O uso de óleo para motores diesel, porém com classificação API em motores de veículos antigos, não seria benéfico, visto que o óleo para motor diesel possui uma maior carga de agentes, detergentes e de lubrificação? Voltam de novo naquela dúvida sobre a intersecção de óleos, professor. É basicamente a mesma situação. Realmente, o lubrificante para motor diesel ele tem uma carga maior de agentes detergentes e dispersantes. No entanto, ele tem essa reserva alcalina superior, o que pode provocar a formação de depósitos alcalinos no cárter e nas partes lubrificadas. Mais uma vez, não é recomendado fazer esse tipo de utilização. O André fez uma outra pergunta que também é interessante. Também pergunto, o etanol contido na gasolina, 18 a 27%, não é prejudicial para veículos antigos que rodam pouco? Por experiência própria, adiciono uma pequena quantidade de óleo 2 tempos na gasolina e com isso protejo todo o sistema da ação corrosiva do etanol. E importante,
Estou me referindo a veículos antigos e carburados. E pelo nickname dele aqui, ele gosta bastante de Fusca, hein, professor? André, você deve estar se referindo aos veículos dos anos 60 e 70 que utilizavam gasolina sem aditivação de etanol. A gasolina azul que existia nessa época, ela era aditivada com chumbo, o chumbo tetretila, que depois foi abolido e substituído pelo etanol. Realmente, a solução que você adotou, utilizar um pouquinho de óleo 2 tempos misturado ao combustível, tende a ajudar na preservação desses componentes. Por quê? Porque eles não foram projetados, muito menos construídos, para ter contato com o etanol. Só que tem o outro lado da moeda. A queima de óleo 2 tempos nas câmaras de combustão tende a formar o quê? Depósitos de carvão, tanto na cabeça do pistão, na canaleta dos anéis, como nas válvulas. O excesso de carvão nessas partes tende a formar pontos incandescentes, que podem se tornar o quê? Fontes de pré-ignição. E isso o professor está se referindo a veículos que não previam o uso de etanol, ou seja, veículos a gasolina aí pré-pro álcool, né? E aí durante os anos 80. Vale lembrar que desde o início dos anos 90 já é previsto na gasolina ter 22% de etanol, né? Quando sai o chumbo, que era o aditivo da época, ele foi abolido e no seu lugar foram colocados 22% de etanol. Então, se você tem um carro dos anos 90, mesmo carburado, ele já prevê o uso do etanol, mais ou menos como é hoje está em 27%, mas é uma taxa bem parecida, né, professor? Não mudou muito. Aumentaram um pouco, acho que foi no governo Dilma, que aumentaram para 27%. Recentemente. Mas se você está com um carro parado aí na sua oficina e precisa de atendimento imediato, conheça o Mecânico Pro. Mecânico Pro é uma ferramenta que te auxilia com as dúvidas do dia a dia da oficina, com atendimento imediato de técnicos especializados da indústria. Tem um carro parado aí na sua oficina esperando saber qual o torque adequado ou encontrar o esquema elétrico? Consulte o Mecânico Pro. E por enquanto é só amigo mecânico. Até a próxima!